Falando da janela F40 hoje, e pode passar o próximo slide. Obrigado. E antes de mais nada, a primeira fundamental razão porque nós devemos focalizar a janela F40, que estamos aqui, no caso se encontra o Japão, nós estamos aqui enraizados aqui no Japão, e Deus tem um propósito na vida de cada um aqui, porque não foi à toa que o Senhor trouxe você aqui, nessa janela das 40, aqui no Japão. Eu me converti aqui, eu jamais imaginava estar aqui hoje. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou limitado, e se eu estou aqui perante a graça e misericórdia de Deus. E como Deus me usar na minha vida, Deus pode usar a sua vida. Então você não pode dar desculpa que você não é capaz de fazer a obra de Deus, que Deus te capacita, e o Espírito Santo habita em você. Fala com o seu irmão que está ao seu lado, o Espírito Santo habita em você. Então você é capaz, não com a sua própria força, mas com o Espírito Santo. Amém? A primeira, na janela S40, alguém já ouviu falar da janela F40? Não ouviram? Já ouviram? Já não teve outro. O significado bíblico tem um significado bíblico e histórico dessa área. Porque realmente a Bíblia começa com a explicação de Adão e Eva. Eles foram colocados por Deus no coração quando se encontra a janela F40. Em Gênesis 1:26, eu não preciso abrir, vou ler aqui rapidinho, é que os seres humanos teriam domínio sobre a terra e deveriam preenchê-las. Mas quando Adão e Eva pecaram perante Deus, perderam esse domínio sobre a terra. E o comportamento pecaminoso do homem cresceu muito diante de Deus. Ele interviu e jogou a terra numa catástrofe do dilúvio. Alguém já ouviu falar da Arca de Noé, do dilúvio? E como isso não se bastasse, depois os homens sem sucesso vieram a construir a Torre de Babel, que também se encontra na janela F40. Então tem um significado bíblico e histórico ao mesmo tempo, né? E como isso não se bastasse, depois que os homens sem sucesso vieram a construir a Torre de Babel também, o Senhor, que aconteceu no caso também na janela 40, e feito com uma aprovação contra Deus, novamente Deus estendeu a sua mão como julgamento. O resultado foi a introdução de diferentes línguas. A partir daí, os povos não falavam mais o mesmo idioma. E feito com isso a divisão de povos e formação de nações. Está calor aí, senhor? Bom, a janela 1040 é uma faixa da terra que pega do oeste da África até a Ásia. Pode passar o outro slide. Nessa região vive um número de povos não evangelizados, inclusive o Japão, cerca de 3 bilhões e meio de pessoas. É claro que esse número já passou demais. E inclui 61 países. Creio que agora 62 países já. E ali estão uma das cidades grandes com número de concentração, como Tóquio, Calcutá na Índia, Bagdá, Iraque, em Bangkok na Tailândia, e entre outras, de 10 povos na terra, 8 se concentram na janela 1040. E dentro dessa janela 1040, há um número, um estudo que tem um mínimo de 8% dos missionários que trabalham entre eles. Então são poucos missionários para muitas pessoas, né, para a gente evangelizar. E Deus conta comigo e conta contigo. E uma coisa que a gente devemos frisar também na janela 1040 são as maiores três religiões do mundo, que é o islamismo. Pode passar o
slide? É que não dá para ver, mas está colorido, não dá para ver direito, mas se conta o islamismo, o hinduísmo e o budismo. No caso do Japão, seria o budismo. Pode passar. Bom, a outra segunda razão que devemos focalizar na janela 1040 é porque ali, no caso da janela 1040, que vive o maior número não alcançado, como citei no começo, o número de pessoas não evangelizadas do mundo. E 1%, e um terço total da Terra, quer dizer, um terço total da Terra se encontra na janela 1040. Quer dizer o quê? Um número mais ou menos aproximado de 3 bilhões de pessoas se encontram nessa janela 1040. É um lugar bem evangelizado do mundo. Mas por que é um lugar bem evangelizado do mundo? Porque como todos, não sei se todos vocês sabem, mas existe uma perseguição na janela 1040. Há uma muralha que é difícil, que as pessoas não são muito aceitáveis aos missionários, aos cristãos, e há uma barreira que tem obstruído. E outro ponto que devemos focar também é a janela 1040, que dos 22 países que os cristãos sofrem perseguição, 15 se encontram nessa área. A gente vê um exemplo bem claro aqui na Coreia do Norte, está aqui umas 4, 5 horas de viagem. É um país comunista que há muitos cristãos perseguidos, muitos morrem. A gente não sei se devemos agradecer pela misericórdia, pela graça de Deus, estar aqui no Japão, numa perseguição. Mas se a gente estivesse morando na Coreia, se a gente estivesse em outro país, se a gente fosse perseguidos, será que você negaria a Cristo? Você morreria? Como Estevão fez. É um momento que a gente está pensando, refletindo, assim, como cristão, assim, até que ponto você morreria pelo amor de Cristo? Porque é muito fácil, a gente está acomodado, a gente tem perseguição, a gente tem o livre-arbítrio de ir e vir, mas se a gente fosse perseguidos. Eu recebi um e-mail, é uma história de um teatro, de uma cena que estava tendo culto normal e entraram um grupo de pessoas encapuzados, armados, e disse que quem quisesse morrer por Cristo, que quem não quisesse morrer por Cristo, que saía fora da igreja, saía fora do culto naquele momento. Nesse momento, amados, não por surpresa, mas